dia no bairro de Água Limpa, onde está acontecendo uma missa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Ele lembrando e homenageando os nossos tios e pais, nossos pais falecidos, e com a graça de Deus nós temos uma viva, a Joaquina, os 8 filhos, temos uma viva, mas os falecidos e as suas famílias. Então, neste momento, a primeira rosa é do Antônio Caetano, Maria Concessa Batalha Caetano e Luiz Batalha. Essa rosa será colocada em intenções a eles, para que Deus o acolha no seu reino celeste, que com certeza já está lá o nome de Deus. Da tia Maria da Graça Caetano da Silva, primeiro filho, primeira filha do casal, também será representada com um botão de rosas o seu esposo Antônio da Silva, Antônio da Silva Filho, Leonor da Costa da Silva, Emílio Bonelli, Maria Aparecida Simão da Silva, Eliana da Silva, Oswaldo Aparecido da Silva e Antônio Domingos da Silva. Agora, o segundo filho foi o José Caetano, a Maria Paiva Caetano, Vanderlei Caetano, Maria do Bom Sucesso Caetano, Jefferson Manfredi e Tiago José Gomes. O terceiro filho do casal foi meu pai, Luiz Caetano. Aparecida Marchiori Caetano, Rosa Maria dos Santos Caetano, Maria do Bom Sucesso Caetano, Giovana de Cássia Timóteo e Marlon Adalto de la Riva. O quarto filho foi Manuel Caetano, Assunta Garra Caetano, Antônio Francisco Caetano, Adalto Rubens Caetano. Nós colocamos também o Arthur, que era como se fosse da família, e a Dona Santa, que morou com a tia Assunta, e eles foram companheiros dessa viúva por muitos e muitos anos. Quinta filha do casal foi a tia Lídia Caetano Freschi. Júlio, como é afilhado dela, vai representar, não tem pessoas da família representando. Roberto Freschi, Antônio Freschi, Maria Angelina Freschi Frigério, Arnaldo Eliseu Frigério, Durval Mestriner e Maria Aparecida Brambati Freschi. Sexta filha do casal foi a tia Gracinda Caetano Zegninelli e seu esposo Armando Zegninelli. Sétimo filho do casal, Antônio Caetano Filho, Iracema Branco Caetano,
em comunhão com o altar do sacrifício, em comunhão com o altar da palavra de Deus. E nós ouvimos na primeira leitura que é por meio do Evangelho que nós aprendemos tudo. Quantas vezes ouvimos o Evangelho, a palavra de Deus? E vocês ouviram bem, sim ou não? Sim. Se vocês estão aqui congregados, a família congregada, os parentes e amigos, é porque vocês estão trabalhando sempre por meio da palavra de Deus, essa unidade, essa comunhão de amor, por meio da fé, não é isso? O que nos motiva não é a fé, a palavra de Deus, não é a esperança que nos coloca sempre de pé, e a alegria dessa reunião sempre. Isso é difícil, hein? Hoje quase não encontramos essa atitude de vocês, de congregarem toda a família. Eu acredito que devemos rezar para que muitas famílias possam também, uma inveja santa, né, começarem a fazer o mesmo. Por quê? Porque é bom a gente conhecer de onde saímos. E nós nos conhecemos conhecendo a família, os parentes, não é? Um olhando para o outro, se vê um pouco, não é? Olha, eu sou parecido com aquele ali. Olha, parece com aquela, tem um jeito daquele. Isso não é gostoso? Então a gente vê a origem, de onde saímos e por que vivemos dessa forma. Então, cada um na sua cultura, cada um no seu jeito. Isso é importante. E agora eu gostaria de chamar, né, a Nete para expor um pouquinho da vossa família, os parentes, como tudo começou e até hoje. Minha prudência é complicada, padre, mas porque eu sou tão pequenininha ainda. Mas para a gente falar da nossa família é muita emoção, né? O que a gente sabe é as histórias que nos contaram. E como sabemos, os nossos avós vieram solteiros de Portugal. E primeiro veio o avô Antônio, depois a avó, e aqui, né, já se conheciam em Portugal, já se conheciam lá. E aí depois aqui começaram, como eram portugueses, que na época, né, tinha que ser da mesma descendência, né? Então, como eram vizinhos, aí começaram a se namorar. E aí construíram uma família e juntos, com a sua dedicação e muito trabalho, pelo que a gente ouvia dos nossos pais, foi muito trabalho. O que eu acho assim muito digno, e ainda eu moro naquele sítio do vô, é lembrar que o pai falava que era tudo árvores, né? Foi tudo desmatado, um enxadão na serra, que era a serra, que chamava isso? Serrador, né? O serrador, machado, foi desbravado essa terra com muito trabalho, muito suor. Isso eu acho que tem que valer a pena para cada um de nós. A gente vê essa história do início da vida deles, a conquista, da aquisição dessa propriedade. Eles começaram, pelo que eu estava lendo na história hoje, meu avô veio, começou a trabalhar numa estrada de ferro. Aí ele acidentou o pé, aí ele começou a vir para a lavoura, sendo um agricultor, trabalhando ali. E aí ele, parece que arredou um pedaço de ferro, meieiro,
começaram a plantar café e com a colheita do café, eles conseguiram comprar um pedacinho de terra, que é o sítio Santo Antônio. Ali fizeram o mesmo trabalho, a mesma luta de abrir as terras, plantarem e depois da colheita também comprar o sítio onde eu moro. Então isso, eu acho isso tão digno, tão maravilhoso para a nossa vida, que a gente tem que passar isso para os nossos filhos, nossos netos, e muitos de vocês até bisnetos já têm, né? E a gente passar essa história linda para todos. A honestidade, a dignidade do vô e da avó, o trabalho, e eu acho que isso foi uma coisa muito marcante. Não pela conquista da terra, mas pelo empenho, pelo trabalho deles. E cada filho foi se direcionando. Depois, aqui, ó, diante do altar, a gente preparou uma mesa que todos sabem. Eles começaram a vida com o café e depois mamão, né? Então a gente preparou aqui, ó. Aí depois, se vocês querem fotos para levar os vossos de casa, isso foi o início de tudo. A fé, a oração, o amor, a dedicação. Então isso eu acho que resume toda a história do vô e da avó e dos nossos tios, meu pai, cada um na sua realidade. Depois ele foi comerciante com os filhos, com carroça, né? Que meu pai sempre dizia, eles levantavam 3, 4 horas da manhã para pegar os animais no pasto e com a carroça carregar mamão. Essa era uma história tão linda, né? Eu acho que todos vocês já sabem. Então a gente só está relembrando e colocando tudo isso à disposição do nosso coração para que nós tenhamos muito orgulho de pertencer a esse povo, né? Aos nossos avós, aos nossos pais, que se dedicaram com muito anseio e muito amor. É isso. Os frutos de uma história de caminhada. Olha que beleza. Então que Deus abençoe.
E o ano que vem vamos repetir a dose ou não? Vocês estão meio quietinhos assim. Tá bem. Fiquei muito feliz em celebrar a Santa Missa para vocês, viu? Inclinai, protegendo sempre todos vocês, pela intercessão amorosa da mártir Santa Luzia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, Santa de Deus amada, sede no céu, nossa advogada. E uma salva de palmas a Santa Luzia. Eu quero fazer um agradecimento, principalmente, primeiramente em Deus, né, por essa oportunidade. Agradecer a Sagrada Família por ser um espelho para todos nós, um exemplo que possamos seguir. Agradecer ao Senhor Padre Edson pela disponibilidade de hoje estar aqui conosco, celebrando esta Eucaristia. Ao Flávio, que se dedicou com muito carinho para alegrar a nossa celebração, Flávio. Preparou com muito carinho. Obrigada. Que Santa Luzia possa protegê-lo sempre e esse dom maravilhoso que você tem, que possa ser multiplicado e alegrando as nossas comunidades. Amém. Obrigado. Agradecer a todos vocês que vêm de longe, né? Quantos de vocês vêm de Santa Catarina, Paraná, né? Paraná, Joinville, São Paulo, Campinas, que mais? Jabuticaba, Valinhos, gente, Catanduva, Monte Alto, Aqualimpa. Quem mais, gente? Eu esqueci de alguém? Araraquara, desculpa lá, Araraquara. Você está vendo de onde vem vindo esse povo, Padre? Para celebrar esse dia maravilhoso. Obrigada por vocês se disponibilizarem a fazer essa viagem, longa ou curta, não importa. O importante é que vocês estejam aqui conosco. A gente, cada vez que o Júlio falava, olha, vem e tal, quero agradecer ao Júlio, viu, Júlio? Pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu carinho e preparar tudo, tá? A ideia do Zezinho, que valeu muito a pena, né? O primo Zezinho Caetano deu a ideia e o Júlio acatou e preparando a festa. Obrigada ao Vanderlei e a Vanete por abrir a propriedade de vocês e oferecer lá um cantinho para a gente se confraternizar. Muito obrigada. E que Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Amém, amém. E agora vocês podem vir aqui no presbitério. Vamos tirar. Podem vir aqui no presbitério. Tem que sair na foto e voltar no próximo ano.
Estou agora com o Júlio César Caetano, ele que foi um dos responsáveis a reunir toda a família, e ele vai falar desse feito, de como foi para reunir essa família. A minha família Caetano é uma origem portuguesa, né? Do lado do meu pai, tanto do lado do meu avô e minha avó, os dois vieram de Portugal, se reencontraram no Brasil, acabaram se casando e construindo família. E no dia 22 de agosto, eles completaram 100 anos que compraram a primeira aquisição de propriedade aqui, né? É um sítio do lado da capela aqui da Santa Luzia, do bairro Água Limpa, no qual a gente vai estar servindo um almoço para todos, né? E não é fácil, Zé, fazer isso. Já é o terceiro encontro que estamos realizando. A gente deu uma parada em virtude da pandemia. Então, assim, a família Caetano já está em torno dos 110 a 108 anos que eles estão no Brasil. E com isso está se estendendo tudo isso aqui, ó. Em 9/9/2023, o terceiro encontro aqui na capela de Santa Luzia, bairro Água Limpa, e comemorando essa história de 100 anos da primeira propriedade deles, que hoje pertence ao bisneto, né? E com a missa. Uma missa, né? E reuniu pessoas de tudo. Tem vários estados, né? Tem do vários Paraná, estados da família. Tem de Santa Catarina. Então, assim, é muito bacana. Não é fácil, mas vale a pena no final. E após a missa, estamos aqui com o Padre Edson, que celebrou esse momento histórico. Padre Edson, é difícil de reunir uma família depois de 100 anos, né? E o senhor teve esse privilégio, né, e conduziu de forma espetacular essa missa dedicada a essa família Caetano. Eu agradeço o convite por celebrar esse momento profícuo, tão bonito. Como nós ouvimos na palavra de Deus, devemos conservar a fé, a esperança e a perseverança. E esse momento é isso, é a celebração da fé, é a comunhão, a esperança que deve perdurar sempre. Que momento belíssimo! E nós ouvimos todo o histórico de vocês há 100 anos atrás e ainda hoje uma história viva por meio de vocês. Que todas as famílias possam também, dessa forma, fazer um momento de celebração, um momento de comunhão, reunindo sempre, porque a família é nobre. Portanto, queremos trabalhar pela cultura da vida, do amor, valorizando sempre a família. Parabéns a todos vocês e que Santa Luzia abençoe a todos. Vocês decidem quem vai parar primeiro. É isso mesmo. Eu não. Bom, estou disposto a enfrentar nossos desafios, entendeu? Isso é bom. Melhor churrasqueiro que tá tendo, ó. Ah, é? Bacana. Eu nem dormi essa noite. 7 horas eu já tava vermelho. Nossa, eu tô... Ô Zé, depois a escritura tá lá também, viu Zé? Mesmo você não Caetano. É verdade, né? Bom, Júlio, estamos aqui agora na recepção que a família Caetano está proporcionando para todos os familiares e amigos, né? Com certeza, José.
é uma honra muito grande e um orgulho maravilhoso que a nossa matriarca viva, né? Com 92 anos, a minha tia e madrinha, Joaquina Caetano Quiles. E uma coisa mais linda do mundo, que a filha dela falou para ela usar hoje. Isso daqui quem deu para ela foi a mãe dela, Zé Augusto. Foi, veio de Portugal. Veio de Portugal isso aqui, ó. Aí ela vai contar um pouco de toda a história dela, né? Ela é a mais nova da família e tá aqui viva, né? Para contar um pouco da família, do Antônio e da Maria do Bom Sucesso, né? Pode falar, tia. O que aconteceu de todo esse período dos 8 filhos aí? Foi tudo maravilhoso. Meu pai e minha mãe teve 8 filhos. Só eu que estou viva, faleceram todos já. Qual que é a idade da senhora hoje? Vou fazer 92 o mês que vem, dia 14. E o médico falou o que para a senhora, outro dia? Vou viver 100 anos. 100 anos. Essa portuguesa é forte, viu? A senhora nasceu em que cidade? Aqui. Aqui em Montreal. Nasceu aqui? Nessa Nesse casa sítio? aí. Nessa casa, Onde aqui nós ó. estamos aqui? Na casa lá, José. Na outra casa lá, depois você vai filmar. Casou também. Casou aqui? Nasci, me criei e casei aqui. Quantos filhos? Eu tenho 5 filhos, 9 netos e 4 bisnetas. Vai brincando. A senhora foi casada com o senhor? Antônio Quiles, né? Mas ele faleceu faz 4 anos. Também de Monte Alto, da família Quiles. Família tradicional da cidade, né? Ela tá com os filhos aqui. Ela perdeu o filho mais velho, né? Então já fala o nome dos filhos. Vamos lá. Esse é o João, o Isildo, o Wanderson. É o Cuca. É o Cuca. Filha. E a Mari. Marizilda. Essa é a família maravilhosa aí. Ela tá com o neto, com a nora. Hein? O ano que vem. Ano que vem vou estar aqui de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Se Deus vai querer, sim. Tudo bom pra senhora? Hein? Tudo bom pra senhora? Tudo de bom. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado, viu? Nada. Só eu. Zé Augusto, aqui, ó, é a minha prima, né? Legítima, ela é velha, mas eu sou novo. Mas é minha prima, tá? Ela é... E bonita, hein? Olha. E assim, ela é filha da minha tia mais velha, né? Filha do Antônio e da Maria do Bom Sucesso. E ela leva o nome da avó, Maria do Bom Sucesso. Batalha Caetano, né? O sítio como é que chama aqui? O sítio Santo Antônio, o nome do nosso avô. E elas, todos, ela, a irmã Tata, o irmão Cido e tem o Nino. Ô Nino, vem aqui, Nino. Olha lá, traz o Nino aqui. Olha lá, o Nino. São os 4 irmãos, que nasceram aqui também. Tem o mais velho falecido, né? E aí você conta um pouco da trajetória de vocês aqui na família. Tem muito para contar, né? Aqui eu nasci até os 8 anos fiquei aqui. Nasci nessa casa aqui embaixo. Eu até depois quero ver essa casa lá. Isso, Tirar uma foto, né? isso. Mas no resto é tudo assim unido, né? Custa. Mas ó, eu estou agradecendo de ver todos os primos. Mas que não tá todos, né? Não estão todos, mas... Mas faz século que eu não via eles, entendeu? Muito obrigada. E aqui, Zé, ó, é a Tata, né? Ela é madrinha de uma irmã minha. Então, assim, é uma história bonita. Aqui o mais novo deles, que é o Alcides, que é o Nino, tem 80 anos. Então você vê quanta história tem aqui nessa mesa, né? O Cido, quantos anos você tá, Cido? 85 anos. Então é aí, você, a Tata depois, né? Eu agora em dezembro vou para 84. 84, depois é a Quinha, né? 82. 82 e o Alcides, que é o Nino, fez 80. Tudo bom com o senhor? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tá bom? Tá filmando vocês. Tá bom. Tudo jóia. Acabando de filmar aqui. Tem família aqui.
Ele é nasce bem. Ele tá fazendo uma reportagem. Estamos registrando esse documentário aí, viu? Tudo de bom pra vocês aí. Obrigado. Zé Augusto, aqui ele é o Zezinho, filho do José Caetano, que é o segundo filho do Antônio e da Maria, né? E ele vai contar um pouco da história da família dele. Bem, eu me casei com a Maria Carmen, tivemos 3 filhos, 2 mulheres que estão aqui presentes, Renata e Luciana. Oi. E o marido dela que está aqui presente, José Marco. E o meu terceiro filho, infelizmente, não pôde comparecer. Ele mora em Mato Grosso, tinha outros compromissos. E estamos muito felizes aqui de estar levando. Viu, Zé? Ele foi o idealizador, ele que sugeriu para mim essa ideia. Aconteceu com uma família da Marlene, né? Da Carmen. E aí ele sugeriu. E a gente começou e realizou o primeiro encontro, né? Então ele é o mentor disso. O culpado de tudo isso daí. Já está no terceiro encontro, né? Já estamos no terceiro. Graças a Deus. O senhor reside atualmente onde? Londrina, no Paraná. Londrina, Paraná. As filhas em Araraquara. Ah, perfeito. Nós estivemos lá na missa, né? Sim, sim. Isso, A toda a região, você viu, né? muito legal. Então aqui tá a família do José Caetano, né? Filho, né? Que é filho do José Caetano, que é filho do senhor Antônio. É muita história. É. Olha só a geração, né? Mas estamos aí. Vocês já têm filhos, né? Então você vê. A geração é grande, né? Tudo de bom. Não, deixa ele assim. Alô, vocês conseguem? Faz de novo o carnaval. Eles, ó, Aqui, Zé Augusto, é a família do meu pai, né? Tá o Luizinho, Luiz Antônio Caetano, mais velho, a Neuza e Lídia Caetano Fúrio, a Nete Caetano Timóteo, né? Ana Maria Caetano Ferreira, eu, Marco Sérgio Caetano e eu que sou o Rapa do Tacho aqui. Com quantos anos? Eu tô com 54. O que eu posso falar é que nós sempre moramos perto do meu avô e da minha avó e a gente sabe muito da vida deles, né? Graças a Deus. Tá? Então eu vivia sempre. Então, como eu estava dizendo antes, meu pai é filho do Antônio Caetano, que desde fez 100 anos que ele comprou esse sítio aqui e sempre nós gostamos muito desse lugar aqui. E hoje é do filho dele, né? E hoje é do meu filho. É o filho dele. Então passou todo esse tempo aí, mas graças a Deus ainda está na família. E é assim, Tá bom. é isso. Muito bem. Não, aí você vai ficar de costas. Zé Augusto, aqui é a família do meu tio Neto, né? É assim, é um momento até triste aí que eles vão estar relatando para você depois, né? Acredito que você se deparou que tem uma capelinha ali na entrada, né? Então eles perderam o pai muito novo. Eles eram em 7 irmãos, hoje eles estão em 5 aqui. E o Nivaldo vai falar um pouco da trajetória do pai aí, da família do tio Neto Caetano.
Posso Pode começar? falar. Bom, eu sou o mais velho dos 7. Na época eu fiquei com 13 anos, quando meu pai foi, e o mais novo tinha 21 dias e mais os outros 5 no meio aí. Aí fomos criados aí pela mãe, morávamos no outro sítio lá onde que mora a Donizete hoje. E isso aí, ficamos ali até uma idade de 18 anos mais ou menos, eu com os 18 anos, depois mudamos para a cidade, Monte Alto, dali ficamos mais um ano ali, depois nós fomos para Valinhos, a região de Valinhos, e hoje moramos entre Valinhos, Campinas, e eu moro em Santa Catarina. Joinville. Joinville, conhece? Então, moro lá e é mais ou menos isso. Zé, aqui eu vou falar o nome deles todos. O Nivaldo, que é o mais velho, que você entrevistou, né? O Osvaldo, O terceiro? É o terceiro? Terceiro da família. O segundo faleceu. O segundo faleceu. Qual que era o nome dele? Qual que era o nome do segundo? O segundo é Antônio, né? Francisco Caetano. Tatão. Eu sou Osvaldo Aparecido Caetano. Mora em Monte Alto? Não, eu moro em Campinas. Campinas. Eu saí daqui com 15 anos de idade e fui para Monte Alto a mesma coisa, ó. Depois fomos para Valinhos, né? Aí depois eu casei e aí fui para Campinas. Eu moro em Campinas. Agora é o Carlos, né? Carlos Roberto Caetano, mora em Valinhos. Valinhos. Grande cidade, muito bom. Cidade Terra do Figo. do Figo? Isso. Uma festa muito maravilhosa tem lá, né? Muito boa. Agora é o João aqui, ó. João Caetano. Também saí muito novo aqui em Monte Alto, né? Vamos lá para Valinhos. Eu estou morando lá em Valinhos até hoje. E graças a Deus, né, deu tudo certo na minha vida e dos meus irmãos, né? E fomos para lá e só agradecer a Deus por tudo que ele fez por nós. E o Walter é o penúltimo, viu? O último também faleceu. Walter Caetano também. Fui novo, eu fui acho que mais novo, fui com 7 anos para Valinhos. E lá que nós... E continua lá? Continuo lá. E faz o que lá? Eu sou vendedor. Trabalho na Fabitos do meu irmão. Ah, perfeito. Trabalho em família. É uns parentes que são muito próximos nossos, são muito presentes na nossa vida. Muito bem. Tudo bom pra vocês, viu? Obrigado, viu? Zé Augusto, aqui, ó. O Tony já deu aquela risada básica dele, né? Aqui é a família da minha tia Gracinda Caetano Zequinelli, né? Então os filhos aqui, o Antônio, que é o Tony, né? Que deu aquela risada. A Sônia e a Maria José, né? E aqui o Antônio vai falar um pouquinho da história da família. Eu não vou falar, não. Fala, Sônia, você. Eu não sei falar. Não sabe? Eu não sei. Fala um pouquinho. Ah, eles não querem falar, Zé. Não querem. Moraram na Água Limpa aqui. Vai, mãe, Zé, como que foi? É tudo caipira. Nasceram, se criaram. Nasceram aqui, Nasceu aqui na Água Limpa, depois mudou para Monte Alto. montaram o sacolão, uma quitanda lá no Mercadão Municipal, né? Os irmãos lá. Não é isso, Antônio? Isso, e hoje tá no sacolão. E hoje tem o sacolão e vai estar indo para um supermercado Agora agora, um né? mega sacolão. Mega sacolão. hiper- Parabéns pra vocês. Eu acho que é por aí, né? Começar do nada, isso né? aí. Ter essas raízes. Comecei com 3 conto e 500. Aí, ó, Porque você a viu? Água Limpa é terra abençoada. Então, por isso que eles são uma bênção. A Fátima é a esposa do Antônio Zequinelli. É uma bênção de uma família muito feliz e unida. Muito bem. É isso aí, José. Essa é a família Caetano que vem com essa tradição de agregando outras famílias, né? Ziquinelli, entre outras aí, né? Quiles, Zidoto, Gava. Bela Vecchia, Gava, e aí vamos, né? Timóteo. E vai estendendo. É isso aí. Tudo de bom pra vocês. Obrigado. Estou aqui por pertencer a essa família maravilhosa, que por mais que tenha se passado tempo, ela está aqui, né?
nós temos os nossos antepassados, e a gente poder sentir toda essa energia realmente é algo ímpar. E não é para qualquer um, não. Tá? A gente vê aí várias famílias, né? E a gente tem que ter noção que nós somos abençoados por conseguirmos estar juntos. E na realidade, nos permitirmos estar aqui. Tanta gente de fora, tanta gente de outros estados, né, outras cidades, até mesmo as pessoas daqui de Monte Alto, que se dispuseram dos seus afazeres para estarmos aqui todos juntos. E em 2017, quando foi o nosso primeiro encontro da família Caetano, que foi aqui no Barracão da Água Limpa, né, eu tive o prazer de poder compartilhar com vocês uma leitura. Né, a minha sobrinha Isadora sentou um dia com meu pai. Pai, Luizinho, Luiz Antônio Caetano, vem aqui. Meu pai é o filho mais velho do seu Luiz Caetano, né, e da Aparecida Marchiori Caetano. Eu gostaria que ele ficasse ao meu lado. E a Isadora, minha sobrinha, um dia sentou com ele e ele saiu contando algumas histórias. E ela me passou esse texto e, enfim, né, eu digitei e eu li em 2017. E para mim foi uma emoção muito grande, porque eu gosto de falar em público, né? Eu sou professora, enfim. E tá aqui hoje, para mim, é algo... Eu não sei nem descrever, mas é um sentimento, que nem eu disse no começo, que todos devem estar sentindo. Então vamos nos permitir sentir e agradecer, porque dessa vida a gente nasce sem nada e morremos sem nada. O que a gente leva dessa vida são os momentos que nos eternizam, são os momentos que nos fazem sentir bem, são os momentos que, por mais que se passem as dificuldades, nós temos algo que faz com que a gente siga, algo maior, algo que quem é do bem sente, é uma energia. Então, eu vejo que hoje nós estamos sendo contemplados com uma energia ímpar do universo. Eu não sei quem teve a noção de quantas flores caíram durante o começo do encontro, folhas roxas, né? Eu olhei aquilo e eu falei, meu, isso é mágico, e é mágico mesmo. Então eu peço para cada um sentir no fundo do seu coração toda essa emoção e realmente ter o sentimento de gratidão. Então eu tô aqui do lado do meu pai, né? Muito feliz porque eu falo que cada um tem a sua história e hoje, assim como todos vocês, né, a gente vai se tornando as pessoas que nós somos, com certeza, devido aos nossos valores e princípios que a nossa família nos dá. E podemos dizer que a família Caetano, que em 2017 colocou seus pés aqui no Brasil para realmente formar uma família, ela deu frutos muito lindos. E esses frutos somos nós. Então, que privilégio de nós estarmos aqui, né? Então, Pai, gratidão. Eu vou fazer uma representação em nome de todos, mas gratidão por poder ser dessa família maravilhosa, de poder ter o Senhor como Pai, a minha mãe, que é falecida há 10 anos, os meus irmãos, o Vanderlei, né, o proprietário do sítio, meu irmão Rogério, minhas cunhadas, meus sobrinhos, meus avós, meus tios, meus primos, enfim, todos. Então, gratidão. Eu vou ler uma breve biografia da história de Antônio Caetano e Maria Bom Sucesso Batalha. Por volta de 1900, José Caetano veio ao Brasil por intermédio de uma oportunidade que o governo português oferecia de custear a passagem para conhecer
conhecer o país promissor, que era o Brasil. Após mais ou menos 10 anos, José resolve voltar para Portugal para ficar com sua família, sua esposa Maria Clara, que o esperava. Ficou muito feliz com sua volta. Com certeza, imagina, naquela época, né, o esposo vir para o Brasil, ficar 10 anos e depois retornar. Muita felicidade com a sua volta. Ao retornar, ele disse aos seus filhos que apoiaria quem, porventura, quisesse vir para o Brasil. Uma vez que a Europa passava por dificuldades naquele momento e o novo país tinha um desenvolvimento promissor, no caso, o nosso Brasil. Dessa forma, seu filho Antônio e seu sobrinho José Caetano resolveram vir para o Brasil. O primeiro trabalho que eles conseguiram foram na estrada de ferro. Passado algum tempo, Antônio foi pego de surpresa e sofreu um acidente. A máquina que fazia manutenção na estrada pegou seu pé direito. Infelizmente, quebrou 3 dedos. Apesar das dores e dificuldades para caminhar, ele seguiu trabalhando, porque ele jamais poderia perder aquele emprego, que era o seu único sustento. Imagina, né, gente, vir de Portugal para cá, trabalhar na estrada de ferro, e você precisa de dinheiro para se sustentar, para comer, o básico, e você, de repente, vai lá e se machuca. Então, ele foi muito forte. E é bem interessante, né, porque são detalhes aí. Após um período, os 2 primos resolveram vir para a cidade de Monte Alto. Aqui, receberam a proposta de formar um cafezal, muito bem recordado pela minha cunhada, que fez o bolo ali, colocando um pé de café em cima, né, Nete? Cuidando desses detalhes, que é um símbolo muito interessante do pessoal que veio, deles que vieram para a cidade de Monte Alto. Aqui receberam a proposta de formar o cafezal, onde moraram por empreita e tiveram um árduo trabalho de abrir toda a mata, que naquela época era muito densa. Imaginem, né? Essa terra era então localizada a 300 metros da nossa querida Serra da Água Limpa, ou seja, aqui, né? Aqui por perto. Neste período, os 2 primos conseguiram, por meio de muitos esforços, plantar e colher os seus cafés, né? O que era ali, que foi colocado para eles fazerem, eles foram lá e fizeram. Em um sítio muito próximo, morava o senhor Luiz Batalha, que também veio ao Brasil em busca de melhorias de vida. Este decidiu enviar uma carta para Portugal para suas 2 filhas. Nessa carta, ele pedia para que elas viessem ao Brasil, que ele, o seu pai, tinha 2 pretendentes com boas condições econômicas, o café já estava rendendo aí, né? Para possível casamento. Elas, a pedido do seu pai, resolveram vir. Então, a história é, né? Só para fazer um breve resumo para localizar vocês. Eles vieram, os primos, né, fizeram a parte da ferrovia e vieram para Monte Alto para construir esse cafezal. E São Luís Batalha estava pedindo para que as suas filhas saíssem de Portugal e viessem para o Brasil, que teria esses 2 pretendentes para elas, ok? Porém, chegando aqui, elas não se simpatizaram com os pretendentes, elas não gostaram, gente, era casamento arranjado, olha que situação. De ter uma vida estabilizada, eram bem mais velhos do que elas. Então elas acharam eles velhos. Olha que loucura. Não era nem a feiura, né, tio? Acho que foi ser velho. Enfim. Ó, a Maria Nazaré, filha de Luiz Batalha, por uma grande coincidência do destino, quem acredita em coincidência, aí vocês vão entender que isso aconteceu lá atrás da nossa família. Encontraram-se com Antônio e José, né? Que vieram para cá, para Monte Alto. Eles eram vizinhos em Portugal. Vocês acreditam que eles eram vizinhos em Portugal? E foram se encontrar em Monte Alto? Na hora que eu digitei isso aqui, eu fiquei assim, enfim. E agora, vizinhos de sítio em Monte Alto. Destino ou não, né?
Com a convivência e as lembranças do passado, houve uma grande aproximação entre eles. E acabou em namoro, apesar deles serem velhos. Né? Maria Bom Sucesso casou-se com Antônio Caetano e sua irmã Nazaré com José Caetano. Assim, os dois casais ficaram primos cunhados, que a gente sempre fala, né? Isso acontecia muito antigamente. Antônio Caetano, terminando o tempo da empreitada do café, comprou um sítio de 4 alqueires em setembro de 1921. Odê, cadê o Odê? 23, aqui tá, 1923. Gente, faz quanto tempo? Vamos fazer conta? 1923, setembro... 100 anos. 100 anos? Exatamente, o nosso encontro. Hoje, este pertence ao seu bisneto, Vanderlei Adalto Caetano. Quando mudaram no sítio que eles compraram, já tinham os 3 filhos. Maria das Graças, José e Luiz. Neste mesmo sítio nasceram Manuel, Lídia e Gracinda. E com intenso trabalho tiveram condições de comprar mais um sítio de 9 alqueires, que também tinha muita mata. Dessa forma, fizeram a derrubada da mata para o plantio do café e neste mesmo sítio foi construída uma casa, que nasceram mais 2 filhos, Antônio Filho e Joaquina. Cadê a tia Joaquina? Passaram anos. Antônio e Maria criaram seus filhos com todo amor e carinho, ensinando princípios e mostrando que tudo advém do trabalho honesto e determinação. Eu acho que isso é muito do que somos hoje, né? Morando naquela mesma casa, todos seus filhos namoraram e casaram-se. Maria das Graças casou com Antônio da Silva. Cadê a família? A filha mais velha. Tiveram 5 filhos e foram morar no sítio de 4 alqueires. Vocês vieram morar aqui, né? Vieram, tá? Taquinha? Nasceram aqui. Que coisa mais linda. José casou com Maria Rosa Paiva. Cadê a família? Ai, que delícia! E tiveram 5 filhos. Moraram no sítio de 9 alqueires. Foi isso, Zezinho? Foi. Atual casa do nosso tio Marcos e da nossa tia Nete. Ali, né? Naquele sítio. Luiz Caetano casou-se com a Aparecida Marchiori. Tiveram 8 filhos. Cadê? Devido a Aparecida ter casado grávida, foi morar junto com Antônio e Maria, atual casa da Nete Caetano. Cadê a tia? Aqui atrás. Ali. Isso. Ai, que lindo, né? Manuel casou com Assunta. Cadê a família? O tio, né? Lindas histórias. Tiveram 7 filhos e ficaram morando no mesmo sítio de 9 alqueires, com 13 anos e seu mais novo com 21 dias. Não é isso? Lídia casou-se com Roberto Freschi. Eles não tiveram oportunidade de estar aqui, mas fica a nossa lembrança. Tiveram 7 filhos. Foram morar na Inhumas. Gracinda casou-se com Armando Zichinelli. Cadê a família dessa Gracinda? Tiveram 5 filhos e foram morar no sítio da família de Armando. Joaquina, cadê a família da tia Joaquina? Casou-se com Antônio Quiles. Tiveram 5 filhos. Foram morar. O vento está judiando.
Foram morar no bairro do Barreiro, tia Jaquina? Foi isso mesmo? Antônio Caetano Filho casou-se com Iracema Branco. Cadê a família? Não puderam também comparecer, né? Tiveram 2 filhos e foram morar em São Paulo. E assim se casaram os 8 filhos do casal. Após casar todos seus filhos, Antônio e Maria Caetano mudaram-se para a zona urbana de Monte Alto, em uma casa na rua Jeremias de Paula, Eduardo, onde nosso avô morou tantos anos, até seu falecimento, né, tio Júlio? A casa tinha 2 terrenos, em um deles era localizada a casa e no outro tinha uma horta. Nessa horta, isso nosso bisavô, tá? O avô do meu pai. Nessa horta ele plantava salsinha, cebolinhas, couve, almeirão, alface e vendia aos vizinhos. Eu acho que daí que eu tenho o sangue de vendedora também, tá? Com um preço simbólico para ajudar no custeio da mesma. Aqui muita gente é vendedor, né? Acho que veio lá dos bisos. Os pardais acabavam sendo os grandes vilões que tiravam o sossego de Antônio. Assim ele precisou colocar estacas e passar um barbante branco para escapar os pássaros, porque eram muitos. Essa história foi contada por meu pai, que a minha sobrinha foi anotando, né? Um detalhe bem legal, que eu acho que foram lembranças que foram surgindo. Passados anos, Maria Bom Sucesso Batalha sofreu um AVC. Infelizmente, ficou com grandes sequelas. A família toda, seu marido Antônio, filhos e filhas, noras e genros, netos e netas e funcionária as ajudaram. Há algum tempo, ela veio falecer. Seu marido, Antônio Caetano, mudou-se no Hotel Bom Jesus, que era de seu filho José. Ó, a rede hoteleira era aqui dos Caetano, em Monte Alto, hein? O sítio de 4 alqueires, onde tudo começou, ficou para a tia Assunta e seus filhos, né? Eles sempre têm uma grande lembrança, sempre que podem, estão presentes aqui em Monte Alto, com muito carinho. O sítio de 4 alqueires, onde tudo começou, assunto de seus filhos, que após um tempo foi vendido para um terceiro. E aí, né, em setembro de 2003, o neto de Luiz Caetano, Vanderlei, comprou e o tem até hoje. Então saiu das nossas mãos, mas ele voltou. Ô, vem cá. O sítio de 9 alqueires e a casa da cidade foi comprada por Luiz Caetano. E hoje o sítio é de Nete e Marcos Caetano. Assim, formando essa família, com a graça de Deus, tiveram muitos netos, bisnetos e tataranetos. E hoje estamos aqui para relembrar a nossa história, nossas raízes e entender que tudo nessa vida depende das nossas condutas e determinação. Seguindo o exemplo de Antônio Caetano e Maria Bom Sucesso Batalha. Eu tenho aqui o filho lá, eu fui conhecer lá. Ai, que legal, Lúcia. É interessante. Né? Porque cada um tem o seu sentir e sente que nada é por acaso. Mas nós temos que ter pessoas que encabecem toda essa situação e que se coloquem como líderes para que isso aconteça. Então, desde o começo, né, tiveram aí 2 pessoas, uma que se colocou assim e está à frente de tudo, né, e a outra também, né, enfim, que se fizeram isso por amor. E não é simples, porque não é sobre
dinheiro, não é sobre nada, é simplesmente sobre amor e gratidão. E uma dessas pessoas é meu tio, Júlio Caetano, Júlio César Caetano, que viveu na Jeremias de Paulo Eduardo, aonde o seu Antônio e a Dona Maria viveram, que a casa vieram para os nossos avós, e hoje, como filho mais novo, né, pôde encabeçar e colocar toda essa energia para que hoje isso acontecesse. Tio, as palavras são suas. Obrigado, Sabrina. Difícil de falar depois de tudo isso, né? A emoção, a adrenalina do dia a dia. Não é fácil, mas, gente, só ver isso que eu tô vendo aqui já vale tudo. E não tem como não falar e agradecer a Deus, né? A Deus, a nossos avós, aos nossos pais que estão lá em cima, né? Eu ouvi muita história do pai, da mãe, do nosso tio Neco, né? Um jovem com 7 filhos que partiu, né? Deixou 7 filhos aqui, aos 37 anos de idade, numa fatalidade. Foi uma das coisas que mais marcaram em minha vida, tá? Isso foi uma das coisas que, pelo que nós fizemos a conta, eu e o Nivaldo fazem 65 anos, né, Nivaldo? Então isso pra mim, vou ser sincero pra vocês, é o que mais me marca, né? Não é fácil, a gente tá narrando. Também tem a nossa matriarca aqui hoje, que é a Joaquina Caetano Quiles aqui, minha madrinha de crisma, né? Não tem preço. A gente está tendo várias conquistas nesse encontro, né? Tendo a minha madrinha aqui, tendo a família praticamente toda dos Silvas, né? Que nos outros 2 encontros nós tivemos presentes. Então eu estou muito orgulhoso disso. E assim, gente, a emoção é maior do que tudo aqui, viu? Talvez eu cometa um erro, mas aqui eu vou chamar uma pessoa que o que ela fez hoje me deixou muito emocionado. A minha irmã Nete. Eu não tinha como não agradecer a ela, mas agradecer a todos. O Marco, a Luciane, o Luizinho, o Dê hoje estava aqui acho que 7 horas da manhã, né, Dê? A Ivanete, você... A gente fala Dê, mas não, é Dê e Ivanete, vai. É os dois, tá? Vocês dois são... Perdão da palavra criança, eles são foda, viu? Então, Anete, vem cá, minha irmã. Você já falou, mas... Jesus, as suas palavras hoje lá, o que o padre falou, né? Vamos deixar uma inveja boa para as pessoas, né? Reunir família. E o que a Nete fez hoje lá é para poucos, né? A minha irmã, nossa irmã, né? Aqui é para poucos que ela faz. Ela tem o dom da palavra, né? Deus deu esse dom para ela. Não deu o dom do tamanho, mas deu o dom da palavra. Eu falei para ela isso. Então assim, gente, o Nivaldo é uma pessoa assim que a gente tem muito orgulho de você, Nivaldo, que você sempre visitou nossos pais. Esteve Marlene Caetano e Nivaldo Pereira. Depois, se vocês quiserem saber a história, eu conto para vocês. O Nivaldo e a Marlene são 2 pessoas assim que vou ser sincero para vocês. Vem aqui. Vocês 2 também são pessoas que são ímpar em toda a nossa história aqui. Mas não é verdade, Nivaldo? Outra pessoa assim que também sempre teve presente na casa dos meus pais, porque eu sou muito novo, né? Eu sou filhote perto de, como diz meu primo Zezinho Caetano, você não é da geração dos 80. Zezinho, por favor, você e a Carmen aqui. São outros casais, os 2 casais que estiveram muito presentes nos meus pais.
O Cido, eu sei que ele está difícil de vir aqui, mas eu vou chamar o filho dele aqui para representar ele. Quanto iam na casa dos nossos pais, né, Nete? Estavam presentes. Mas além de ser o padrinho, era diferente, vocês davam amor lá, tá? E isso a gente sentiu muito. Por favor, Sebastião, represente seu pai aqui, a gente entende da dificuldade dele. O orgulho maior de ter ele tá aqui já, sabe? Isso aí o dia que eu falei pro Zezinho, pro Nivaldo que ele estaria aqui. Então, gente, eu lembro que meu pai visitava a tia Gracinda, a tia Maria. Ele era sempre presente, o nosso pai, né, Nete? Nete, que tá aqui, Ana, Marco. Então, assim, gente, somos família. Quem é isso hoje? É pouco. Reunir isso hoje aqui, como o padre falou na igreja, quem esteve lá ouviu, que vamos jogar uma inveja boa, né? Né, Carlos? Não é verdade? Olha, o Carlos trouxe a família quase inteira aqui hoje. Que orgulho, meu primo! Que orgulho! Eu não quero falar o nome de todos, porque eu posso pecar de esquecer algum. Mas que orgulho de tudo isso! Mas aqui significa muito a história dos meus pais, por isso que eu estou falando. Eu sou aquele que nasceu, cresceu, casou e ficou com os pais. Então, assim, eu vivenciei a história da velhice dos pais, né? O Walter, né? O Walter, por favor, você e a Lúcia. O João, você e a Sônia, por favor. Eu quero o Tony, vem cá, Tony. Você e a Fátima, Tony, por favor. Isso chama família, sabe o que é família, né? É isso aqui hoje, ó. Você está emocionada, né? Você viu o que é uma família, né? É essa que nós estamos aqui hoje. Ô Carlos, o que vocês recepcionaram a gente lá no começo do ano foi mágico, sabe? Cadê o Oswaldo? Vem cá, Oswaldo. Gente do céu, e essa mulher, né? Ela surgiu oportunamente na família. E o que ela transformou, né? Não é? Não, vou chamar devagarinho. Não dá pra chamar tudo uma vez, é muito grande. Carlos, faz favor, Carlos. Você, a Inês, João. Os Quiles, cadê os meus primos Quiles? Vem aqui, deixa a tia aí porque ela tem dificuldade, vem aqui. O João Quiles, nossa, ele estava sempre na casa do meu pai. O João, ele chegava de São Paulo, ele ia lá visitar o tio Luiz. É ou não é, João? Faz favor. Ô, Dê, vem cá, Dê. Depois é você. Ô, Ciro, vem cá, Ciro. Vem aqui. A Tata, a Nina, cadê? Sônia. Maria José. O Toyota aqui, ó. Neuza, consegue vir, minha irmã? Ana. Marcos. Quer dizer, não vai ficar ninguém na festa? Quer dizer, Caetano, não vai ficar ninguém na festa? É os primos. Vai sobrar ninguém na festa? Nós estamos deixando o Você que é neto do vizinho? quarto grau para frente da família Antônio Caetano. Que aqui é o terceiro, né? Nós somos o terceiro. Da geração do Antônio Caetano é o terceiro.
O ano que vem é a festa da quarta geração. Cadê a Quinha que juntou os irmãos dela? Tá vindo. Ah, tá. Hein, Caetano? Ano que vem é a festa da quarta geração. Mas eu vim agora, intimação. Entendi. Vai ter que se ver de novo. Agora é a intimação pro ano que vem aqui. Nós estamos perna pra nada. Eu gosto de realizar, eu gosto de fazer, mas eu preciso de vocês. Teremos o novo encontro ano que vem? Sim! Aê! É isso que eu quero, sabe? Zezinho me escreveu uma mensagem no grupo lá, perfeita. Não é o valor nem o que come, e sim o encontro. E hoje a Carmen falou outra mais bonita ainda na igreja. Só essa cerimônia hoje valeu o nosso encontro. E realmente, Nete, parabéns, Renan. Você tinha que ser homenageada. Parabéns pra Nete. Foi muito lindo, viu? Você quer falar, minha irmã? Já falou? Ô, Júlio, nós queremos saber se você aceita o ano que vem. Se eu comprei, de novo. se eu comprei é porque eu aceito. Então tá, Aí agora a palavra vai ser do Vanderlei, né? Porque assim, nada acontecia se não fosse ele aqui hoje, né? Dono do sítio, falou, Júlio, vamos lá, taca fogo na fogueira aí. É difícil falar, né? Mas assim, é um prazer ter vocês aqui, sabe, imenso, demais. Contar um pouco a história, assim, de como eu adquiri esse sítio aqui, sabe? Que era um sonho assim, do meu avô, era um sonho do meu pai, ter esse sítio aqui. Eu cresci com isso, né? Porque se falava desse sítio como uma coisa assim, um pouco difícil de comprar, porque era um sítio que sempre foi bem cuidado, né, pela família e depois pelo senhor Lupercio Vieira, que veio a comprar em 1984, da família Caetano. E eles, né, faziam o sítio aí de uma forma assim, bem cuidada. Então, assim, o preço desse sítio sempre era acima do que era um alqueire de terra aí na região. Se hoje um alqueire é 300 mil, aqui eles queriam 400, 500 mil. Eu falei, mas era um sonho. E eu, uma época, em 2003, eu consegui ter um recurso, que eu queria comprar uma propriedade, e fui ver várias áreas para comprar, várias mesmo, umas 8, 9 propriedades. E falava daqui, meu pai falava, vamos falar com o senhor Lupercio, parece que ele quer vender. Eu falei, pai, não dá para mim. Eu sei que o sítio lá é muito caro, não vai dar para mim. Eu quero comprar um sítio normal, não um sítio... Mas, de tanto insistir, acho que meu pai ligou para ele, pelo Pércio, eu falei, eu estou vendendo, realmente, quero vender. E vamos conversar. Marcamos um dia, eu lembro, uma quinta-feira, dia 25 de setembro de 2003. É, um dia marcante para mim. E andando aqui, eu, meu pai e o seu Lupercio, o sítio já estava um pouco abandonado, já não era... Virou até uma pousada aqui uma época, né? Os filhos, a filha do seu Lupercio formou uma pousada aqui, tudo. Eles faziam também uma cultura mais orgânica aqui. Então tinha muitas pragas, né? Infelizmente não conseguiram controlar as pragas por ser uma propriedade mais de um produto mais orgânico, né? E quando a gente andou aqui, realmente estava um pouco abandonado, tudo. Mas quando eu cheguei aqui nessa casa e tudo que nós andamos, nós sentamos aqui, na beira aqui de um dos pilares, eu, meu pai e o seu Lupercio, e ele pediu o valor, naquela época, um pouco acima do que eu podia pagar, mas ele falou assim para mim, para o meu pai, olha, eu vou fazer o valor que você está podendo pagar, porque vai voltar para a família Caetano. Realmente foi uma emoção muito grande, assim, que eu não esperava, né, dele fazer o valor que eu tinha condições de pagar, né, pagar um pouco parcelado até, mas ele fazia dentro das minhas condições. E para mim foi assim, eu saí daqui chorando, pra falar a verdade, né? Sabia que tinha que transformar o sítio, tudo, mas foi um presente para mim.
E depois eu fui falar essa notícia pro meu avô e minha avó, né, o Luiz Caetano e a Aparecida Marchiori Caetano. E a minha avó falou, que eu nunca mais esqueço, ela falou: Vanderlei, o D, né? Não, Vanderlei. O D, você não comprou pela coisa material por aqui na terra, e sim você comprou por lá. Eles estavam fazendo você, essa energia para você comprar, para voltar para a família Caetano. E realmente, foi muito marcante nesses dois momentos, tanto do seu Lupercio como da minha avó falar isso, né? Realmente, e aqui está o sítio, né? E para mim eu tenho muito orgulho de ter vocês aqui, a família reunida aqui novamente, né? É um presente, né? De todos vocês estarem aqui. Fica aberto para o ano que vem, se quiser fazer aqui, precisa fazer maior, né? Vai vir mais gente, se Deus quiser. Agradecer o Júlio aí, que não tem assim o que falar dele, ele se impõe a fazer e dá certo, dá tudo isso. A gente trabalha junto, caminha, mas é ele que faz aí e convida o pessoal e consegue fazer tudo isso, tá? A tia Nete nem falar, né? Na missa, eu falei para ela, foi emoção do começo ao fim. E é um dom, né, de fazer isso daí. Então gostaria de agradecer e gostaria de pedir uma coisa para vocês. Vamos festejar mais ainda, tá bom? Obrigado a todos aí. Dependendo de religião. Momento família. Pai nosso que estais. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma salva de palmas para a família Caetano. Saúde e paz, o resto a gente vai conversar. Júlio César Caetano, parabéns pela festa, pelo encontro da família Caetano, 110 anos de Monte Alto. José Augusto, isso daqui tem história. Mais história ainda é estar aqui o Oswaldo, né? Um primo meu que perdeu um pai tão jovem aqui nesse sítio, né? Nós aqui estamos, né? Ele tinha 37 anos, né, Oswaldo? Eu tinha 10 anos. E o Oswaldo tinha 10 anos. E é assim, é uma história inesquecível, né, Zé? E esses meus primos, é uma história de 7 irmãos, perderam o pai, um tinha 13 e o mais caçula 20 dias. 20 dias. E aí ficou a mãe e eles se virando na vida. Lutando na vida e sobrevivendo. Aí partiram para Valinhos, né? Foram todos para Valinhos, né, Oswaldo? E hoje estão aqui, ó, comemorando essa festa linda aí. Você tá filmando aí, gravando tudo aí. Que é uma história, José, que não tem preço, né? E a gente quer encerrar com isso. O ano que vem tem o que mais? Se Deus quiser, tem outra festa. Tem mais. Parabéns. Obrigado.